No capítulo 1081 do mangá de One Piece, Barba Negra confirma pra gente que o último Road Poneglyph está em posse do homem com uma cicatriz de queimadura, e Lafitte complementa dizendo que aquele homem viaja em um navio completamente negro e dizem que os navios inimigos que tentam se aproximar dele são engolidos por um redemoinho gigante e que pode ser que ele seja um usuário de Akuma no Mi. Então hoje, galera, a gente vai trazer aqui duas grandes possibilidades para a gente tentar desvendar quem é exatamente esse homem que possui a última pedra para que, independente de quem seja, consiga encontrar One Piece. São duas grandes possibilidades, uma um pouco mais pé no chão e a opção, a primeira opção das pessoas, e a segunda um pouco mais especulativa, mas ainda muito interessante pra gente teorizar aqui. Ficou curioso? Então saiba que toda semana tem vídeo comentando o mangá e o universo de One Piece aqui no canal, então lembra mais uma vez sempre de conferir a sua inscrição no canal e de estourar o sino de Skype pra sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir assim que lançar, beleza? Vamos lá então, galera. A primeira grande possibilidade que as pessoas começaram a teorizar foi o Monkey D. Dragon, esse personagem tão enigmático e tão misterioso que pode ser que o Oda finalmente esteja colocando os ganchos finais para que ele possa vir a finalmente ser introduzido de fato nessa grande saga final de One Piece e comece a se mover. Só que antes da gente falar sobre ele exatamente, a gente vinha pensando, a gente foi na verdade bastante induzido pelo próprio Oda a pensar no Jaguar de Sol. Afinal, depois que ele veio a ser congelado pelo Aokiji, a gente veio a descobrir nesse último arco que ele na verdade continua vivo. O Aokiji, ele congelou o Jaguar de Sol para que ele fosse preservado para o futuro, viesse a ser descongelado no futuro. E a gente sabe que apesar de normalmente queimaduras, cicatrizes de queimaduras virem por parte de fogo, alguma coisa que tenha temperatura elevada, o gelo ele também é capaz de queimar, então ele poderia, apesar de ter sido preservado pelo Aokiji, ter sido descongelado e ter permanecido com várias cicatrizes. Tanto que a gente vê, depois que ele é descongelado, ele com várias bandagens ao redor do seu corpo que evidenciam que sim, ele tinha sofrido vários danos, se não pelas próprias queimaduras que ele sofreu durante o incidente de Ohara, mas pode ser também até pelo próprio gelo do Aokiji. Inclusive, o próprio Aokiji, ele no capítulo 1081, ele diz que não se lembra de ter visto nenhuma pedra vermelha em Ohara, e ele próprio cogita que esse homem poderia ser o próprio Jaguar de Sol, só que ele não nomeia ele exatamente, Ele só fica ali na cabeça dele cogitando que possa ser o gigante, mas enfim. O que a gente sabe também é que o próprio Dragon esteve no incidente de Ohara, mais especificamente depois do que o incidente de Ohara ocorreu e teve contato com os gigantes de Elbaf. Então, por mais que o Aokiji ele pudesse estar teorizando que a pedra pudesse estar com o gigante, de qualquer forma, o Dragon ele teve contato direto ali com os gigantes e ele poderia ter conversado com eles e ter feito uma certa amizade. Mas de qualquer forma, considerando, independente do contexto de como exatamente o Dragon ele teria tido acesso a essa pedra, o que a gente vai fazer aqui é tentar encaixar as características do próprio Dragon nas descrições que a gente teve sobre esse homem no capítulo 1081, primeiro considerando o navio do Monkey D. Dragon, que se chama Windgramma, que curiosamente teve o seu nome inspirado no navio de Fidel Castro na vida real, que ele usou durante a Revolução Cubana, e curiosamente também tem a palavra wind no seu nome, que significa, que vem do inglês vento, que, bom, não tem nem o que falar, não tem nem pra que explicar isso aqui, faz todo sentido com o próprio Dragon. Só que um detalhe curioso sobre o navio do Dragon é que ele talvez não bata 100% com a descrição que a gente teve no capítulo 1081, que diz que se trata de um navio completamente negro. E quando a gente vai comparar no mangá, obviamente, bom, ele tá claramente bastante negro ali, já que é um mangá preto e branco. Só que quando a gente compara com as versões tanto do anime e principalmente a versão colorida digitalmente, a versão do mangá colorido oficial, bom, ele já não fica exatamente tão negro assim. É um navio marrom escuro e etc, com os detalhes meio vermelhos, com a sua vela ali, esbranquiçada, então não é exatamente completamente
negro. Então a gente não sabe se essa foi uma lógica, uma lógica um pouco elástica ali por parte do Oda para ainda considerar aquele navio com essa coloração, ainda sendo um navio completamente negro, ou se o Oda ele vai fazer uma espécie de, retconzinho ali, desconsiderar a coloração oficial do mangá para deixar ele numa coloração que seja pelo menos considerada por ele completamente negra. Então a gente precisa ficar atento a esse detalhe. Segundo, que é sobre a tal cicatriz de queimadura. Bom, a gente vê no rosto do Dragon que ele tem aquela marca que a gente não sabe exatamente se se trata de uma cicatriz ou se trata, por exemplo, de uma tatuagem, né? Ou de, por exemplo, uma tatuagem que cobre uma cicatriz. A gente sabe que, os Tenyubitos, eles têm o costume de, quando escravizam as pessoas, marcarem os seus corpos com aquela pata de um dragão para mostrar ali o seu poder, para mostrar que eles têm dono, né? Como se fosse realmente um gado. Só que no caso do Dragon, nem isso seria possível. Ele não teria conseguido cobrir uma marca de cicatriz com aquela, criando uma outra cicatriz por cima ou tatuando por cima. É algo diferente do que a gente está acostumado e até, é esquisito quando a gente parar para pensar, mas ainda assim não deixa de ser uma possibilidade daquela marca que ele tem no seu rosto ser realmente uma cicatriz de queimadura. E a gente sabe, né, que a principal definição sobre esse tal homem da cicatriz de queimadura é justamente através disso, através da sua cicatriz. E que marca mais emblemática numa pessoa do que uma marca que está justamente no seu rosto? Então, de certa forma, faz sentido. Seguindo, é dito também que qualquer navio inimigo que se aproxime daquele navio é pego por um redemoinho gigante, o que faz total sentido com a descrição dos poderes do Dragon que a gente já vem teorizando há anos aqui, né? Dentre a fandom de One Piece, é muito óbvio que o Dragon ele tem uma habilidade que lhe permita controlar e manipular o clima. Só que muita gente, né, acaba, optando por teorias mais mirabolantes, né, frutas mais mitológicas e etc. E por mais que seja verdade, afinal, né, nunca se sabe por parte do Oda, mas pode ser que o Oda ele queira simplesmente apelar pelo simples, que seja a logia do ar, que dessa forma faria com que o Dragon, manipulando o ar, também conseguisse manipular o oceano, manipular as nuvens e manipular, quem sabe, os raios e etc. e o clima como um todo. Então encaixa perfeitamente com a definição dos poderes do Dragon que a gente já vem teorizando aqui. Inclusive faz muito sentido ser o próprio Dragon quando a gente lembra da fala do Rocinante sobre os D sempre causarem uma nova tempestade, e a gente sabe que o Dragon é um D e ele tem a capacidade de gerar tempestades. Então, uma coisa casa perfeitamente com a outra. Agora, uma segunda grande possibilidade para esse tal homem misterioso que foi mencionado nesse capítulo se trataria de ninguém menos que Davy Jones. Galera, essa é uma figura muito mais misteriosa do que o próprio Dragon é no universo de One Piece. Se o Dragon é alguém misterioso, oculto, que nunca se sabe da sua localização, do seu paradeiro, tá sempre fugindo do governo, essa é uma figura que existe no mundo de One Piece, mas o Oda ele nunca trouxe à tona e pode ser que por um acaso ele esteja querendo abordar ele nesse momento atual da história. Afinal, ainda tem pano pra manga, meu amigo. Se o Oda ele quiser introduzir personagem novo na história de One Piece, ele pode fazer isso na vontade dele. Mas existe muitas evidências ao redor do mundo de One Piece que evidenciam a existência desse personagem que a gente vai discutir agora. Primeiro, a primeira vez que a gente teve a menção sobre um tal de Davy Jones na história de One Piece foi no arco do Davy Back Fight, que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é um arco filler, é um arco que existe no mangá de One Piece, e a Robin, ela explica no capítulo 306 do mangá que esse é um jogo de piratas criado pelo Davy Jones na Ilha dos Piratas Hachinosu, que a gente viu ali agora, né, sendo obliterada pelo Garp, onde a intenção desse jogo era apostar membros das suas próprias tripulações para formar um bando ainda mais poderoso. A gente viu isso acontecendo no arco do Davy Back Fight e inclusive é algo que eu especulo muito que tenha sido feito também durante a Era dos Rocks. E o motivo pelo qual o pirata Rocks, né, o Shebek, ele tenha conseguido angariar tantos piratas poderosos talvez também tenha sido dessa mesma forma, porque a gente viu, né, esse jogo sendo feito por piratas, que não eram tão poderosos assim, né, que eram os piratas do Fox, mas se isso era um costume
tão grande assim, né, e tão conhecido entre a pirataria do mundo de One Piece, faria sentido que esse jogo tivesse sido feito também por piratas poderosos, como por exemplo o bando dos Rocks. Mas enfim, isso é só especulação mesmo. Voltando, a gente teve também o Oda explicando na SBS do volume 38 que o jogo Dave Back Fight não existe em nenhuma lenda do mundo real, mas apenas no mundo de One Piece. Mas o baú do Davy Jones, que a Robin menciona, né, no capítulo 306, é uma lenda conhecida entre os navegadores da vida real. Existem vários relatos diferentes, mas no geral havia um pirata mentiroso e mau, chamado Davy Jones, um ganancioso chefe do deck que era famoso por colocar todos os pertences valiosos da sua tripulação no seu próprio baú. Ele era tão malvado, mesmo para um pirata, que um dia o diabo amaldiçoou Davy a viver no fundo do mar para sempre, esfregando o deck de um navio afundado e colocando todo o tesouro afundado no seu baú, onde nunca mais deveria ser visto. Então, quando piratas dizem coloque-o no baú de Davy Jones, significa afunde-o no mar. Então, resumindo, galera, Davy Jones em One Piece foi um capitão tão ganancioso em vida que o diabo o condenou pessoalmente a passar a eternidade no fundo do mar, coletando riquezas que ele nunca poderia usar. Inclusive, um random lá no capítulo 306, ele menciona que o Davy Jones literalmente mora no fundo do mar, apesar dessa ser, obviamente, né, uma lenda dentro do mundo de One Piece. Mas curiosa essa definição do Oda dizendo que o próprio diabo o condenou pessoalmente a passar a eternidade no fundo do mar, quando a gente sabe que no mundo de One Piece os diabos ou os demônios são configurados pelos próprios D, ou seja, será que um D vários séculos atrás, quem sabe o rei do reino antigo, monarca do reino antigo, teria feito isso, teria condenado o Davy Jones na época a viver no fundo do mar? Encaixa perfeitamente com toda a história de One Piece, mas a coisa ainda vai mais além. Segundo os mitos na vida real, ele era um marinheiro corajoso que se apaixonou pela dura e indomável deusa do mar, Calypso, que foi o plot que foi, né, mostrado no terceiro filme do Piratas do Caribe. Mas quando a gente traduz para o universo de One Piece, cara, ele ter se apaixonado pela dura e indomável deusa do mar, não tem como a gente não lembrar da informação que a gente teve nesse último arco da ilha de Egghead, onde foi mencionada a tal mãe natureza do mundo de One Piece, sendo exatamente o mar. E a gente, né, já teorizou aqui mais de uma vez que essa possa ser a identidade de Im-sama, sendo exatamente a mãe natureza do mundo de One Piece, até pela forma como ela é introduzida na história rodeada de natureza, no seu salão e etc. A gente já teorizou várias vezes aqui no canal. Ou seja, será que Davy Jones, no passado, vários séculos atrás, se apaixonou por Im-sama? É algo muito possível de se acreditar. E ainda durante a SBS do volume 38, a gente tem uma ilustração do próprio Oda de como seria a aparência desse tal Davy Jones no universo de One Piece, que, para contrariar a opinião de algumas pessoas, não tem uma aparência de um homem polvo, é uma aparência de um velho normal, que aparenta ser um velho qualquer, na verdade, mas será que, caso ele fosse introduzido dentro da história de One Piece mesmo, ele teria essa aparência? Ele pode ser que o Oda, caso tenha essa intenção, aborde ele de uma forma completamente diferente, ou pelo menos de uma forma um pouco mais imponente do que esse senhorzinho que a gente vê na ilustração dele, né? Mas só para dizer que sim, o Oda ele já fez uma ilustração hipotética de como seria o Davy Jones. Agora, alguns detalhes que complementam toda essa história, toda essa mítica que envolve o Davy Jones dentro do universo de One Piece. Primeiro, o Rod Jones, que a gente vê que foi o vilão principal do arco da Ilha dos Tritões, né? A gente só não sabe ainda se o Rod Jones ele tem algum parentesco direto com o Davy Jones, se foi alguma inspiração, mas enfim, fica aí a possibilidade. Segundo, o navio holandês voador, que a gente vê também durante o arco da Ilha dos Tritões, sendo comandado pelo Vanderdecken. E esse é um navio que foi dito ser herdado
por vários antepassados, né? É passado ao longo de várias e várias gerações até chegar no Vanderdecken que a gente conhece hoje, né? Que a gente viu também durante o arco da Ilha dos Tritões, né? Contrariando, inclusive, a história de Piratas do Caribe, que a gente vê no filme da Disney, onde o holandês voador, ele é comandado pelo próprio Davy Jones, e nesse caso é comandado dentro da história de One Piece e até na mitologia da vida real por um homem chamado Vanderdecken. E o que mais fortalece essa ideia de que pode ser que venha a ser o Davy Jones por trás dessa história toda é que a gente precisa lembrar que o Road Poneglyph que está faltando o Luffy e companhia conseguirem coletar pertencia à Ilha dos Tritões, exatamente o lugar onde toda essa história está se envolvendo, né? Todos esses elementos aqui, Roddy Jones, Davy Jones, etc., tudo isso gira em torno. A gente viu durante o flashback do Oden que ele, além do Poneglyph azul normal, né, que continha as informações sobre Poseidon, a gente também tinha uma pedra vermelha, um Road Poneglyph, que depois a gente não sabe para onde foi parar, se o Barba Branca, que dominava aquele território, levou para algum outro lugar, se depois da sua morte, bom, alguém conseguiu pegar aquela pedra. A única coisa que a gente pode fazer, por enquanto, é teorizar, e quem mais do que o próprio Davy Jones, que vive no fundo do mar, não poderia também ter pego essa pedra que estava localizada exatamente no fundo do mar, dentro da Ilha dos Tritões. Enfim, são essas duas grandes possibilidades que eu queria trazer aqui. Como eu falei, fazia muito tempo que eu queria fazer um vídeo falando, especulando sobre essa figura do Davy Jones em One Piece, e finalmente, pelo menos, surgiu a oportunidade da gente poder teorizar aqui num contexto um pouco mais atual, um pouco mais específico que a gente está presenciando agora em One Piece, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São duas boas teorias que eu quis trazer aqui pra vocês. Deixa nos comentários quem vocês acham que tem mais possibilidade de estar em posse desse Road Poneglyph, e lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo. E se você não viu a minha análise completa do capítulo 1081 do mangá de One Piece, ou o meu outro vídeo, vai aparecer 2 vídeos de One Piece para você poder ir lá assistir agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!